hoje agradeço os organizadores dessa semana pelo convite. E eu vou me apresentar um pouco mais detalhadamente, porque eu acho que eu não conheço a grande maioria de vocês. Então, eu sou membro da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Meu marido ele é membro do presbitério de Anápolis. Estamos em São Paulo há 13 anos. Nós servimos antes da PMT por 9 anos na Missão Asa do Socorro, cuja base está situada na cidade de Anápolis, e nos últimos 13 anos estamos servindo através da PMT. Eu creio que há irmãos aqui... eu conheço a Daniela, já foi nossa aluna no ano passado, no Mackenzie, né? Alguns de vocês não são membros da igreja presbiteriana, né? Parece que tem irmãos de outras igrejas. Então, para esses aí eu não vou exigir, mas para os outros eu queria perguntar o seguinte: quais de vocês sabem exatamente o significado da sigla APMT? Vamos lá. Em coro, vamos falar todo mundo junto, então? Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Excelente. A gente vai muito em muitas igrejas, muitas cidades no Brasil inteiro, o pessoal se engasga, né? Associação e tal, então, mas vocês estão de parabéns, vocês já sabem. E vocês sabem quais são os 4 órgãos missionários da IPB, da sua igreja? Além da PMT, quais são os outros 3? Quem sabe? Junta de Missões Nacionais, PMC, e falta só um agora. Então, a PMT, JMN, PMC e APCOM, exatamente, né? Isso mesmo. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso mais adiante. E aí, quando... nós fizemos esse ano 25 anos de casado, né? Boda de prata. Temos 2 filhas, a Isabela está aqui. Dá um tchauzinho aí, Isabela. E a Jéssica, que não está aqui. A Jéssica tem 21 anos, a Isabela 16. Então, essa é a nossa família. Então, quando me passaram a temática dessa comunicação aqui de hoje com vocês, que é o desafio de enviar missionários, eu fiquei alguns dias pensando o que seria mais relevante, mais importante compartilhar. E a gente vai falar um pouco do mundo, um pouco do Brasil e um pouco da nossa denominação também, para a gente se situar melhor. Então, dentro do desafio de... Eu estou atrapalhando aqui? Posso ficar aqui? Salve. Dentro do desafio... Vai precisar? Vocês não estão ouvindo melhor? Assim, melhor? Dentro desse desafio, que realmente é um desafio enviar missionários, a palavra de Deus já nos diz que os campos estão brancos para ser, etc. A gente sabe disso. Eu elenquei, então, 5 pontos que eu julguei importantes compartilhar com vocês e a gente trocar algumas ideias, alguns conceitos e pensar também a curto, médio e longo prazo o que pode ser feito por nós brasileiros. Tem algum não brasileiro aqui? Quem não é brasileiro? Você? Da onde? Chile? Estive lá no seu país em julho. Da segunda igreja. Legal. Mais algum outro que não é brasileiro, outro irmão ou irmã? Não? Então tá bom. Maioria de brasileiros. Então, a gente... pensando nessa dinâmica, nesse grande desafio que é o envio de missionários, porque a questão do envio, ela de fato concentra várias outras facetas ministeriais, não é só enviar o missionário. Como é que a igreja chega ao ponto de enviar esse missionário? Então a gente vai caminhar por esses 5 tópicos e aí a gente vai conversando nessa aula. Então vamos começar com o primeiro. O primeiro desafio que eu selecionei é encontrar vocacionado. Quando a gente vê que o vocacionado, o campo semântico dele é amplo. Então vocês foram vocacionados para serem pastores, teólogos, certo? E pastores, teólogos podem ser missionários. E eu não vou entrar aqui na discussão do termo missionário, e de quem é ou não é missionário, aquela ideia de todos nós na igreja somos missionários, que na igreja só tem 2 tipos de pessoas, ou você é um missionário ou você é campo missionário, falo isso, muito por aí.
mas a gente não vai entrar nessa questão. Quando eu estou falando ali vocacionado, eu estou dizendo de uma pessoa vocacionada, chamada para servir integralmente no ministério, seja ele transcultural ou seja ele no ministério urbano, rural ou nacional. Então, primeiro ponto que a gente vai discutir é a questão de encontrar vocacionado. E aí eu pergunto para vocês, onde estão os vocacionados para missões? Eu escutei alguma coisinha por aí. O vocacionado, ele está na igreja local. Não tem outro lugar para ele estar. O vocacionado, ele é membro de uma igreja local. E aquela vivência naquela igreja, aquele convívio ali, e toda a trajetória, a caminhada dele naquele lugar, que foram um instrumento que preparou essa pessoa para servir missões. Então, o campo, vamos dizer assim, onde o vocacionado é encontrado é a igreja local. Obviamente, num seminário teológico, por exemplo, no Instituto Bíblico, nós vamos encontrar vocacionados, mas ali já é uma outra área. O local de preparo, o local onde ele estava antes de ir para o seminário é a igreja local. Então, o vocacionado é encontrado na igreja local. Com relação ao preparo do vocacionado, antes de passar para esse segundo ponto, tem um texto clássico no Novo Testamento, Atos 13, de 1 a 3, que vocês sabem de cor e salteado, acredito eu, que é quando a igreja de Antioquia estava ali reunida em oração e o Espírito Santo diz a liderança da igreja separarem Paulo e Barnabé, e aí eles oram com esses dois irmãos, o texto bíblico, versículo 3, diz assim, que os despediram. Esse despediram, ele traz um conceito muito amplo também. Eu já até escrevi um artigo sobre isso. O que será que foi que eles despediram da igreja de Antioquia em relação a Paulo e Barnabé? Será que eles chegaram na porta, deram um tchauzinho, os dois saíram pelo caminho e tal? Então, é uma coisa bem ampla também. Mas a igreja local, então, é o lugar onde o vocacionado é encontrado. Então, com relação ao preparo, essa pessoa chega. Quantos pastores estão aqui hoje? Deixa eu ver. 2 pastores. 3 de você? 3 pastores? Tá. Então, a sua ovelha, o membro da sua igreja, seja homem ou mulher ou um casal, em determinado momento da vida, vai procurar esse pastor e vai dizer assim: pastor, eu estou sentindo chamado de Deus, eu estou com desejo de servir missões, o que eu vou fazer? Então, esse pastor, como líder espiritual daquela pessoa, vai dirigi-la no sentido de enviá-la ao seminário, ao Instituto Bíblico, a fazer um curso transcultural, etc. E tal. Mas, quando a gente fala sobre preparar o vocacionado, não entra somente a igreja local como agente, enviador, preparador, na verdade. A igreja local é o lugar onde ele teve aquele chamado, ele começou com a sua liderança, então a partir daí ele vai ser enviado para o seu preparo e já pode começar o diálogo, ou deve começar o diálogo com a agência missionária, ou a junta missionária, ou o órgão missionário pelo qual aquele vocacionado vai servir. Então, quando a gente fala, por que eu estou falando dessa questão do órgão também, missionário? Porque dependendo do contexto onde você vai servir, seja entre indígenas, seja num contexto transcultural fora do Brasil, seja em missões urbanas, onde quer que seja, e dependendo da organização a qual você vai se ligar, existem pré-requisitos. Há uma lista de ações que você vai ter que cumprir e cursos para fazer, enfim, que você vai ter que observar para poder então ser recebido por aquele órgão e seguir para o campo missionário. Então, aí já na fase do preparo, a gente vê a igreja local que envia e a agência ou junta missionária que vai acompanhar esse preparo. Então, se por exemplo, o Saulo, vou pegar de exemplo aqui, ele vai para o campo missionário na Ásia e
ele começou o processo de candidatura como missionário na PMT, que é a agência missionária da denominação dele. E a agência virou para ele e falou assim, olha, você, candidato, você tem que fazer o curso de teologia. Você não fez ainda e não tem como você ir para um missionário só tendo o seu bacharelado, às vezes licenciatura também, mestrado, enfim, você precisa ter teologia. Como missionário, como obreiro vai manejar bem a palavra da verdade se ele não tiver feito teologia. Então é importante. E aí o Sal pegou e falou, então tá bom. Aí a PMT orientou, ele conversou com a diretoria, os irmãos orientaram, e ele decidiu ir para o JMC e está aqui com vocês estudando, né? Cumprindo mais uma etapa do preparo dele de anos e anos para conseguir chegar no campo missionário. É uma tarefa árdua. Eu conheci conheço, né, uma família de missionários, o esposo, ele teve certeza do chamado dele aos 14 anos. Ele estava no interior de São Paulo, na cidade dele, esqueci qual o nome da cidade, e um missionário da Asa de Socorro, piloto, foi falar na igreja dele. Naquele momento, aquele jovem falou, eu vou ser piloto missionário, aos 14 anos. Toda a vida dele ele planejou e ele perseguiu o trajeto para se tornar um piloto missionário, que é o que ele é hoje. Foram anos e anos, ele teve que terminar o ensino médio, depois fazer a faculdade, depois ele foi fazer o curso de piloto, até tirar o brevet dele, foi para aquelas provas todas do DAC, até ele ser aceito e tudo mais. Então foram aí por volta de 15 anos até que ele pudesse começar a servir como missionário, porque são muitas horas de voo e o custo é altíssimo, não dá para fazer muito rápido, a não ser que seja muito rico, né? Então é um processo longo também. Fora fazer o curso de pilotagem mecânica e edição. E aí, com relação a essa questão de quem prepara o vocacionado, eu vou projetar um videozinho de 59 segundos, tá? É tudo assim, curtíssimo, para que vocês vejam mais ou menos assim, uma metáfora na prática do que a gente está falando em relação à igreja e à agência missionária preparando o vocacional. E aí, observando esse videozinho, o que vocês podem perceber? Que conceitos você pode tirar daí? Vamos lá. A gente está falando sobre o preparo missionário e que há 2 agentes aqui. Primeira coisa que a gente falou sobre encontrar o vocacionado. Quantos agentes abriram? 1, a igreja local, certo? Agora, com relação ao preparo, a gente já citou 2. A igreja local e a agência missionária. E aí a gente olha esse vídeo aqui, o que vocês percebem? O que tem a ver esse vídeo com o que a gente está falando aqui? Pode falar pra cá. O que você falou? União, o que mais? Gente, eu sou viciada em lousa. Eu já estava aqui quase procurando a canetinha para escrever. União, o que mais? Várias pessoas, certo. Suporte. Uhum. Tá faltando umas coisinhas aí, vamos lá. Vocês viram que é um círculo de pessoas, certo? Cada um estava segurando uma pontinha de um barbante. Na verdade, não era corda, era uma cordinha bem fininha. E aí, uma pessoa lá no meio sentada e tudo mais. Se cada um tivesse puxado a cordinha numa hora diferente, o que ia acontecer? Ia funcionar? Então, o que está faltando? Palavrinha está faltando? Não, união não. Sincronia, exatamente. É muito interessante a gente ir lá no escritório da PMT, porque assim, a gente trabalha com o missionário que está no campo, com a igreja daquele missionário, com o presbítero daquele missionário, com aquele sínodo. A gente trabalha com a IPD em relação aos seus departamentos, como gestor, junta patrimonial da igreja e tal, até os outros órgãos como a JET, por causa das parcerias com o ensino teológico lá fora e tal. Então, se cada
cada uma das partes quiser fazer a coisa a seu tempo, da sua maneira, na sua velocidade e tudo mais, a coisa não vai funcionar. Então é necessário que haja união. A segunda coisa que eu falar antes de sincronia, que foi? Suporte, sincronia, para que o preparo desse missionário seja feito de maneira correta. Então, o que a gente ouve muitas vezes? Já aconteceu inúmeras vezes. A gente recebe um vocacionado lá no escritório que pede para conversar. Marca a hora lá com o ano para conversar. Então, a pessoa vem e aí, no primeiro diálogo, você já percebe alguns problemas. Primeiro, a pessoa não tem muito apoio da igreja local. E ela está desesperada pelo missionário, e aí já que a liderança daquela pessoa não deu muito apoio, ela já corre direto para a agência. Ela já cometeu um deslize, porque ela ignorou uma etapa importante. Aí, em segundo lugar, ele chega lá e ele vai e fala: quais são então os pré-requisitos que vocês estão missionários? Aí dá uma lista. Gente, a PMT tem os seus, a JTN tem outros, as missões interdenominacionais, que tem as Socorro, São Novas Tribos, Medo, que mais? Tantas missões, Missão Betânia, tantas missões que tem no Brasil, né? Cada um tem os seus. Eu estou falando da nossa, que a gente convive e tudo mais. Aí uma das coisas você tem que fazer: não, mas eu já fui missionário em tal lugar por tanto tempo e eu não preciso ir para o seminário ou para o Instituto Bíblico. Tem gente que não vem para o seminário, quer fazer IBEL, ou tem gente que faz CPO, enfim. Aí ele é orientado: olha, mas para você ser missionário da BNT, você tem que cumprir esse requisito, você tem que ter a teologia. E aí a pessoa, ela fica querendo queimar etapas. Isso não dá certo. Essa pessoa nem é recebida como candidato, na verdade. Porque para ser recebido tem que passar na diretoria e já chega ali no executivo, como na nossa primeira conversa, essa pessoa... E aí já aconteceu o quê? Essa pessoa foi, conversou, não aceitou porque está com muita pressa, aí fez um atalho enorme e foi para o campo missionário. De alguma outra maneira, enfim. Dali 2, 3 anos essa pessoa volta, ou até menos, arrebentada, estourada, família, sofrida. E aí, em alguns casos, pessoas assim voltaram para o PMT e falaram: olha, agora eu quero ir para o PMT, o que eu tenho que fazer? Né? Outras nem aparecem depois não, mas algumas voltam e gastam esse tempo de preparo. Na verdade, se a gente olhar para esse verbinho, gastar, dá uma ideia um pouco negativa, uma conotação negativa. E a gente, no sentido de você investir aquele tempo que você precisa investir para se preparar bem, que é o caso também do AF, né? O André Felipe, que está aqui com vocês, se preparando para ir para o funcionário. Então, a terceira coisa que a gente vai ver é sobre o envio, enviar o vocacionado. Aí eu quero perguntar para vocês: quem é que envia o vocacionado, o missionário, para o campo missionário? Quem envia? Agência de igreja. O que mais? Tá. Então agora eu vou reformular minha pergunta. Biblicamente falando, quem é que envia o missionário? É a igreja local. É a igreja local. Nem a denominação, nem nada não. A agência missionária é uma facilitadora. Ela vai facilitar o processo de ida, chegada e permanência no campo. Mas quem envia é a igreja local. Não tem outro. Culto de envio. Quem faz o culto de envio? É o pastor do missionário. É a igreja dele que prepara esse culto de envio. Quem envia é o missionário. Ainda nos baseando no texto de Atos 13, de 1 a 3, que foi o exemplo de Paulo e Barnabé. Eu estou falando de envio. Agora, manutenção no campo é outra coisa. Pode haver aquele conglomerado de igrejas que vão propiciar a permanência daquele missionário no campo missionário. Mas, em termos de envio, quem envia é a igreja local. Não tem outra possibilidade. A agência missionária, junto ao missionário, não envia ninguém para lugar nenhum. Não há essa possibilidade. Quem envia é a igreja. Quem tem me fugiu dele. Espiritual, né? A responsabilidade espiritual até sobre aquela vida, aquele casal, aquela família, é a igreja local, ela que vai enviar, responsável por aquele envio. E aí vai entrar a agência como eu disse, facilitadora. E aí a gente vai ver esse segundo videozinho aí, né, Saulo? 54 segundos.
Então tá. E agora que a gente está falando sobre quem é que envia o missionário, e a gente assistindo esse vídeo, o que vocês podem perceber? Aquela primeira formiguinha que apareceu lá, quem que é ela? Bem óbvio, né? Então tá. E aí? Sozinho. Ela estava indo lá. E aí o que aconteceu? Ela chegou num lugar que não tinha como continuar. Aí ela parou, observou, não dava. Ela voltou, e aí ela foi atrás daquele, ela viu que aquela madeira lá, aquele tronco podia ser uma ponte. Tentou sozinha e não conseguiu. Aí ela pega e... nesses últimos, deixa eu ver, 9 com 13, dos 9, acho que 8 com 13, 21 anos, uma das minhas funções, minhas responsabilidades na missão é ler e corrigir no sentido de fazer a revisão das cartas dos missionários. Então eu já lidei durante 8 anos, porque o primeiro ano eu não fiz isso na Ação Pública, depois sim, com missionários interdenominacionais, porque a minha experiência primeira em Asas foi com uma missão interdenominacional. Então tínhamos irmãos de várias denominações servindo na mesma missão. Essa fase agora dos últimos 13 anos na PMT são pessoas todas da igreja presbiteriana, porque a PMT não pode receber, pelo seu estatuto, regimento interno, pelas coisas lá, não pode receber uma pessoa vinda de outra denominação. É uma missão denominacional. Então, um requisito é que você venha como candidato, você tem que trazer uma carta do seu pastor, do seu conselho, recomendando você, etc. Então, tá. Aí eu leio as cartas. Até pouco tempo atrás, eu revisava todas as cartas. Como eu fiquei acumulado de responsabilidade com o CFM, CFM, viu, pastor? Centro de Formação Missiológica. E com o curso do Mackenzie, porque a PMT, há 5 anos, fez uma proposta para o Mackenzie. A gente queria começar aqui em São Paulo um curso preparatório de futuros tradutores da Bíblia para línguas minoritárias. Aquelas 4.000 línguas lá, mais ou menos 4.000 línguas do mundo aí, que não tem a Bíblia traduzida. E aqui no Brasil a gente tem o curso da missão além da Associação Linguística Evangélica Missionária, cuja sede fica em Brasília. Então, no único lugar no Brasil que se pode haver um preparo. As nossas tribos fazem um preparo também, mas não tão focado na tradução da Bíblia. Então, quem quer mesmo se especializar vai para lá, mas tem que ficar 1 ano morando em Brasília, em regime de internato, na lei, etc. E há pessoas que querem se envolver com a tradução da Bíblia, mas não podem, né, nesse momento da vida, ir para lá e tal. E a gente pensando nisso, o André Felipe ele foi uma pessoa que começou a pensar isso aqui em São Paulo, né, acho que no 4º ou 5º CBM. A gente estava muito ansioso com isso, muito preocupado, ele estava cursando letras ao Mackenzie, e ele falou, a gente tem que dar um jeito, tem que ter um curso de Mackenzie, não lembro como e tal, e ele nunca desistiu, e até que a gente foi conversa com, aí a PMT pegou, aceitou esse desafio e fez a parte toda burocrática e tudo mais. Então, há 5 anos temos esse curso lá. Eu sou coordenadora desse curso, que é o curso de Linguística, Antropologia e Educação e Convivência Interculturais. Não sou funcionária do Mackenzie, sou missionária da PMT, nós somos uma organização parceira. Fizemos uma parceria com a universidade, então esse curso funciona através do decanato de extensão. Depois eu posso, quem quiser saber detalhes, pode vir falar comigo e tal, no finalzinho aí, no intervalo. E aí eu tenho a responsabilidade desse curso, do CFM e outras dentro do escritório. Então, o meu chefe, que está na casa do meu marido, me proibiu, então, porque tivemos a graça de receber depois de 12 anos, só nós dois como missionários de base, Deus nos enviou uma mineira de Berlândia, também formada em letras, e ela tem sido uma bênção no escritório, que é a missionária Ludmilian Coelho. E aí ele passou para ela a responsabilidade de fazer a revisão das cartas. Mas foram 21 anos, eu ainda continuo lendo, eu não tenho responsabilidade de revisar. E aí o que é que a gente vê em carta de missionário? Quem aqui recebe carta de algum missionário por e-mail, de papel? Quem recebe? Você lê? Lê? Você lê? Bom, a gente não recebe, mas não lê. Então, eu não sei se a percepção de vocês vai ser a minha. E a carta do missionário, e até a comunicação oral dele na frente da igreja, em geral, ela se resume em 2 questões. Para ser muito malvada, a gente fala 3. Mas
o missionário, ele quer, porque ele tá tão assim, cheio de necessidades, né, tão carente de apoio em várias áreas do projeto dele, do ministério dele, que ele acaba na carta dele falando, há exceções, mas são poucas. Ele está falando ali primeiro ele escreve uma exortação. Carta de missionário não é lugar para se escrever exortação nem para se fazer sermão. Quem quer sermão vai na igreja do mundo do sermão. Ou se quiser alguém na internet também pode, qualquer dia. Mas assim, a carta do missionário, quem recebe quer saber do campo, o que ele está fazendo. O que está acontecendo em relação ao projeto dele, se está evoluindo, né? Enfim. E a pessoa recebe primeiro, ela gasta metade de uma folha desse missionário. Nós temos na PNT uma meia dúzia que ainda persiste nesse erro. De escrever um versículo, aí vem falando e tal. Outra coisa, é falar dos problemas de saúde. Não sei o que, das malárias, não sei o que não dá, porque minha esposa está com isso, meus filhos estão com alergia, não sei o que, aí vem falar de doença. E a outra coisa é falar de necessidade financeira, das dificuldades que ele tem passado, que os pacientes têm ficado meio aí a mercê das ondas e ele tem tido dificuldade. Então, carta missionária, gente, não é para ser assim. Quem aqui, se alguém aqui pretende ser missionário, pelo menos eu sei que a Eliane, Saulo e o André Felipe, não sei se mais alguém, já estão aqui aprendendo, já ouviram isso na semana de orientação. A carta missionária é uma carta proativa, que ela deve conter o seu caminhar do seu projeto. Não é aquela história que você tem que contar que tantas vidas se converteram nos últimos 2 meses, que houve não sei quantos partidos, nada disso. Tem campo aí que o missionário passa 15 anos para ter uma primeira conversão. Né? Então não é isso, mas é você compartilhar o seu ministério, os passos que você conseguiu trilhar, e eventualmente você dá notícia da sua vida e tudo mais, mas sem ficar com esse ranço de querer falar de dificuldade financeira, de problema de saúde, de querer, e acaba perdendo o mérito da questão. Mas, com relação ainda àquela questão das formiguinhas lá, por isso que eu estou falando, estuda a carta. Olha, como é que mulher, né? Eu pergunto, nossa, como é que você tem capacidade de, né? Mas por que eu falei estuda as cartas? Aquela formiguinha lá que foi tentar passar e voltou e tudo mais, depois que ela tentou levantar a madeira e não conseguiu, ela fez uma coisa. O que ela fez? Ela chamou. Né? Ela chamou. Se a gente for, quando vocês forem estudar, ou se já estudaram, ou enfim, se forem ler alguma coisa, quando a gente vai olhar na história das missões, inclusive um conceito que tem sido muito questionado, porque a história das missões, como a gente conhece, se a gente lê esses bons livros que temos publicados em português, é uma ótica a partir de um ocidental, um autor ocidental que está escrevendo. E no Oriente, quando a gente fala a história de missões na Índia, a história de missões na... Então a gente lê tudo a partir de uma ótica ocidental. Só que o que está acontecendo lá, para eles, na verdade, é a história da igreja deles, não é a história de missões. Então essa questão de história de missões aí, ultimamente, tem havido assim, algum questionamento. Mas vamos ficar no nosso conceito, que é o que a gente está acostumado. Na história das missões, há pelo menos 2 tipos de ação que o missionário executa em relação à igreja, que definem o caminho que aquele projeto vai tomar ou não. Então, o que é? Se a gente olha no finalzinho do século XVIII e século XIX, aqueles irmãos lá, o Charles Stewart, o Hudson Taylor, o William Carey, o George Miller, também na Inglaterra, trabalhou com os orfanatos, irmãos como esse, dessa época. O próprio Moody, apesar que o Moody se concentrou mais na questão da teologia. Mas se a gente olha para essa época aí, por conta de uma série de fatores que vinham acontecendo dentro da igreja, que estavam tomando uma conotação até de tudo que a reforma lutou contra em relação à igreja romana, reservar banco em igreja, a família mais abastada pagava e podia sentar na frente, começaram a fazer umas loterias. Então esses irmãos, alguns irmãos nossos aí do passado, ficaram muito agoniados com o que estava acontecendo e eles foram ser missionários e eles tomaram a decisão. Nós não vamos falar para ninguém o que a gente está
as nossas necessidades, só para Deus. Então a gente vai lá, o Hudson Taylor foi lá para a China, né? O William Carey foi lá para a Índia e tal. Então o que eles faziam? Eles mandavam cartas. Eles escreviam cartas ali à luz de lamparina, caneta de aquelas penas, e mandavam, demorava 6 meses para chegar, mas contando do seu ministério. Mas eles não falavam de necessidade, não. E isso aí ficou conhecido pelos teóricos, estudiosos, né? Como missões pela fé. Então, eu só falo com Deus a minha necessidade. E Deus atendia, certo? Eu não sei quem já leu a biografia do George Miller aqui, entendeu? Vocês sabem da história que eu vou contar. Uma das experiências, muitas experiências, porque a gente tem uma biografia pequenininha em português, né? Eu não sei se foi a editora Vida, quem publicou, né? Vida, né? Que é a famosa clássica história que ele estava numa noite, ele constatou que na dispensa da orfanato não tinha um nada para servir para as crianças de manhã. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada, zero. E ele pegou, a única coisa que ele fez foi ajoelhar lá na cozinha e passou a noite rodando. Pediu misericórdia de Deus, e Senhor, eu preciso alimentar essas crianças amanhã de manhã e tal. E ele passou a noite ali em oração, ele não dormiu e ele não sabia o que fazer. E aí, quando amanheceu, alguém bateu a porta lá no orfanato e ele foi atender e era um senhor falando assim: olha, o meu nome é fulano, eu sou o leiteiro que estava indo para Londres entregar essa carroça e a carroça quebrou a roda e eu não tenho como chegar, vou ter que levar e eu vou perder esse leite. Eu queria saber se você aceitaria esse leite como doação. Então, daquela maneira ele tem o suprimento das crianças. E, em contrapartida, no mesmo século XIX, a gente tem irmãos aí como eu nunca consigo falar o nome dele direito, tá, gente? Mas é General William Booth, que é o fundador do Exército da Salvação. Vocês já leram a biografia dele? Alguém leu? Na verdade, eu acho que talvez ninguém leu, porque essa biografia dele em português foi lançada há 2 anos? 3 anos pela editora Jocum, que fica lá no Paraná, se não me engano. O nome do livro ficou Sopa, Sabão e Salvação. Se você quiser anotar aí, parece que o Saulo participou do projeto de publicação desse livro, né? Tradução. E aí, esse irmão, que foi o fundador do Exército da Salvação, hoje ele está presente em mais de 200 países. Continua com atividade bem proeminente, assim, em todos os países e tal. E aí, diferentemente daqueles irmãos lá que foram contemporâneos dele, ele falava assim, a história dele é muito legal, porque ele era da igreja da Inglaterra, e ele começou a sentir a necessidade de ir para a rua, que ele via todo aquele pessoal elitizado, domingo após domingo na igreja, e os pobres lá fora, os lombrinos, morrendo de fome, ninguém vai falar de Jesus para eles e tal. E aí quando ele começou a ir para a rua, para as praças, aí a liderança dele ficou muito brava. O que você está fazendo tão louco, né? Ele subia na caixinha, a mulher dele tocava lá um instrumento, não lembro agora qual era. Mas enfim, aí ele falava diferentemente dos outros irmãos, ele falava assim, eu aceito o dinheiro de qualquer um, até do diabo, lavo o sangue de Jesus e uso para a glória de Deus. Não vou dizer se você está certo ou errado, é assunto para outro momento, mas ele pensava assim, e ele foi assim até o dia que ele morreu, e a filha dele, que foi sucessora, continuou, né? Bom, mas então o que acontece? O missionário, no mínimo, ele tem que proclamar, ele tem que falar, mesmo que ele não vá fazer um apelo, um convite mais aberto, mas as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Uma certa ocasião, a gente estava na cidade de Goiânia, visitando um casal de amigos. E aí jantamos, e aí no final eles viraram e falaram assim, vocês conhecem a missão tal? Aí a gente falou, conhecemos. Então peraí, ele foi lá dentro e voltou com a carta na mão, papel. E aí ele falou assim, sabe o que eu recebi essa carta aqui desse missionário, dessa missão, e ele está falando que ele está lá na África, não é meu país agora, e ele está precisando urgentemente furar um poço, porque tem água lá, mas está sem o poço, e precisa de fazer um monte de coisa na aldeia lá e tal, e ele está precisando desse valor que ele colocou aí, e a gente queria enviar para ele. Eles são empresários, eles tinham bastante condição, e aí ele pegou e falou assim, e a gente queria enviar, mas eu não sei como fazer, porque aqui na carta não fala nada, só tem o primeiro nome dele assinando a carta, a sigla da missão, e não tem. Aí a gente pegou o papel e de fato não tinha nada, não tinha um telefone, naquela época não existia e-mail ainda, acho que foi 90 e, né, a gente morava em Goiás ainda,
deve ser final da década de 90, muito pouco uso de e-mail no Brasil. Não tinha nada, nenhum contato. Aí a gente falou, pega o envelope, porque no envelope deve ter... Não, mas o envelope a gente não sabe cadê, acho que a empregada jogou fora. Aí ficou aquela situação, o missionário lá do outro lado do mundo, precisando daquela oferta, a pessoa disposta a dar a oferta e não tinha como enviar porque não tinha nenhuma maneira de contactar o missionário. Então, uma das coisas que a gente fala no nosso curso, missionário sempre coloque telefone, e-mail, etc, sempre no rodapé da carta, por mais que esteja no envelope também, mas não é o nosso assunto aqui. Aí o que acontece? Esse missionário, ele falou da necessidade, só que ele pegou onde? No retorno, no feedback. Como é que a pessoa ia responder, como a pessoa ia retornar para ele? E aí que às vezes muitos ministérios são prejudicados porque não há essa facilidade de retorno, de como a pessoa deve proceder, tá? Então vamos para o próximo tópico aí, que é quem é que mantém o vocacionado no campo? E aqui eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quem é que mantém o vocacionado no campo missionário? Qual igreja? A igreja local. Qual a igreja local? Mantenedores. Eu nem ia falar isso não, mas agora eu vou ficar. Mas peraí, primeiro vamos lá. Igreja local, mantenedores, o que mais? Quem que mantém o missionário no campo? Vamos lá, pessoal. Agência. Opa, até que enfim, né? Então tá bom. Então a igreja local, a agência missionária que me enviou juntamente com a igreja e ela está dizendo aqui mantenedores. Então vamos ver agora essa questão aí. Quem estuda um pouquinho, sabe um pouquinho de língua portuguesa ou gosta, tem gente que odeia português. Geralmente essa pessoa adora matemática, né? Quem odeia matemática adora português. Mas a gente tem a gente tem um termo verbal na língua portuguesa, a grande maioria das línguas tem, que é o particípio, né? Então, ela falou aqui mantenedor. Esse termo mantenedor é um substantivo, certo? Se a gente for buscar, cadê esse verbo aqui? Que verbo que é? Manter, certo? Se fosse em espanhol, manter. Pero não é espanhol, em português. Então, manter. Aí o que acontece? Há alguns termos em missões que se os irmãos... Quem não é presbiteriano? Levanta a mão para ver quantas pessoas mais ou menos. 1, 2, 3, 4. Que pena, podia ter mais gente. Aí a gente ia levar os conceitos assim. Para ser mais fácil. Aí, se eu viro para você e falo assim, tá bom, quais são os outros termos que a gente está acostumado a ouvir quando se fala da relação entre a igreja ou as igrejas e o missionário? Mantenedor, o que mais? Oi? Ofertante. Parceiro. Tem outro que usam muito também. Contribuinte. O que mais? Patrocinador. Mais algum? Colaborador. Certo? Mais algum que vocês lembraram aí? Sócio. Certo. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que é o mantenedor. Aí vamos voltar para o particípio. Qual é o particípio do verbo manter? O diretor de vocês já falou. Vamos ver. A Éfone não pode ter formado em letras. Mantido. Então o particípio do verbo manter é mantido. E o particípio, ele dá uma ideia de voz passiva, certo? Porque quando eu falo mantido, o agente ou o sujeito que está recebendo a ação, certo? Ele é ativo ou passivo? Passivo, certo? Ele é mantido. Então tá, no contexto de missões, se eu falo mantenedor, eu vou entender o quê? Que há um mantenedor e há um que está sendo mantido. Certo? Exatamente. Se eu falo, vamos pegar
vocês falaram aí também. Sustentador. Se eu sou um sustentador, uma sustentadora do Saulo, o Saulo está sendo sustentado por mim. Se eu sou sustentador, mantenedor, meu quadro fazendo Paulo. Se eu sou ofertante, eu estou ofertando e o Saulo está recebendo a minha oferta. Se eu sou teve um outro que falaram ali. Se eu sou patrocinador, eu estou patrocinando e ele está sendo patrocinado. Aí o que eu quero falar para vocês? Esses quatro modelos que a gente acabou de falar, mantenedor, patrocinador, sustentador e ofertante, deletem da mente de vocês. Não existe isso em missões, porque não existe um passivo em missões. Todos os agentes envolvidos com a missão são ativos. Todos eles estão envolvidos num projeto e cada um está com uma atribuição para que aquele projeto alcance êxito. Então, hoje mesmo, eu estou aqui falando com vocês e eu estava muito nervosa, desculpa, você estava muito nervosa, porque eu fiquei 2 horas dentro do carro e aquele trânsito não dava, eu falei, vou ter infarto. Falei, Saulo, acho que eu vou infartar, mandando mensagem dele, porque estava muito tenso. Aí o que acontece? Pelos meus cálculos aqui, nesse momento, há 30 pessoas pelo menos estão orando por vocês, por nós, por mim, por nós aqui. Pessoas estão orando, porque quando a gente se reúne, o povo de Deus, para falar de coisas concernentes ao reino de Deus, é um julgamento solene, em que Deus vai ser glorificado e Ele somente nos usa como instrumentos para que o seu reino seja expandido de alguma maneira, certo? Então eu já convoquei o povo lá desde ontem e aí eles estão orando aqui por nós. E aí, quando a gente fala dessa questão do projeto missionário, o nome do projeto do Saulo aqui é Projeto Indochina. Aí o que acontece? Ele, a Dani e a Laura vão para lá. Né? Em Indochina, que na verdade não existe Indochina. Né? Um país mesmo que ele vai ficar lá é Laos. Você não tem Laos? Mora na hora da Tailândia. Fronteira com Laos. Agora eu entendo muito bem, Tailândia. Ele vai, a igreja local dele é uma, que é lá em Curitiba. A igreja da Dani é a Maranata de Goiânia. Então aí, já que é um casal, há 2 igrejas envolvidas, porque eles vieram solteiros das suas igrejas e tal. E tem outras igrejas parceiras, tem os intercessores. Então tem aquela pessoa que todo mês, ela vai lá, ela senta no computador, faz uma transferência online de um valor para a conta do Saulo, ou ela vai no banco e deposita, ou ela encontra com ele na igreja, a pessoa entrega um envelope com dinheiro dentro, enfim. Então tem aquela pessoa, como esses que eu mencionei que estão orando aqui, essas pessoas estão orando por nós hoje aqui, tem aquela pessoa que Deus a chamou para aquele projeto, para participar daquele projeto, e ela vai participar como? Orando. A outra pessoa vai participar como? Investindo financeiramente. O Saulo vai participar como? Indo para lá, passando não sei quantos anos aí estudando, se preparando e indo para lá, para fazer o trabalho missionário lá. A outra pessoa vai participar desse projeto como encorajando o Saulo. Vai ser aquela pessoa que vai mandar e-mail para ele, vai mandar carta, vai telefonar para ele, vai falar como é que estão as coisas, fica firme e tal. Então são várias maneiras, né? Que a igreja pode se utilizar para participar de um projeto missionário. Então, quando a gente fala nessa dinâmica, que aliás é o que eu entendo biblicamente também baseado na experiência que Paulo teve, certo? Olha só, lá no capítulo 15 de Romanos, claro, né, Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma, mas ele fala uma coisa interessante lá. Ele estava querendo ir para um lugar. Ali pelo versículo 24 e tal, o que Paulo fala? Ele estava querendo ir para onde? Aí ele fala para os membros da igreja de Roma o quê? Espero ser para lá por vós encaminhado. Né? Então a igreja de Roma era uma parceira do projeto de Paulo. Ela não era mantenedora. Tipo assim, eu estou pagando para você fazer alguma coisa, você está sendo mantido por mim. Nada disso. O projeto dele era chegar à Espanha. E aí dizem os estudiosos, os teólogos, os biblistas, enfim, que ele queria que a Espanha, na verdade, era o limite da terra conhecida de então. Ele queria chegar aos confins da terra, então, bem, foi isso que eu li. Aí, veja bem, a experiência de Paulo com a igreja de Filipos, certo? Para mim, ela é bem marcante também.
Filipenses capítulo 4, versos 10 em diante. Então ele fala, e ali no texto de Filipenses, Paulo usa 2 vezes um verbo interessante. Esse aqui, acho que alguém falou aqui em sócio, né? Não foi? O que acontece com essa palavra? Nós temos em português 2 palavras que vão servir para a mesma aplicação: sócio, ou associado, que seriam sinônimas, e parceiro. Alguém aqui falou em parceiro também. Para que haja uma sociedade, quantas partes são necessárias? No mínimo 2. Infinitamente. Pode ter 1.000, 2.000, 10.000, 1 milhão de partes. Mas para que haja sociedade, no mínimo 2. E aí, a ideia de sócio está certíssima quando se fala de missões. Só que na língua portuguesa, quando a gente usa a palavra sócio, o que acontece? Tem uma conotação. Qual é? Empresa. Hã? De empresa. Empresa, uma conotação comercial. Então, a gente prefere, dentro do contexto de missões, o termo parceria. Porque a parceria não dá essa ideia de comércio, né? E olha aí, Paulo fala aqui, ó, capítulo 4, verso 10 em diante: alegrei-me sobre a maneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. E ele vem falando. No versículo 14 ele fala: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Essa é a tradução revista atualizada. A NVI, alguém tem NVI aí? Não, eu não gosto desse texto na NVI, por causa do verbo que eles usaram lá, tá? Depois você dá uma olhada aí. Pois é, então eu não sou exegeta, né? Se tiver algum exegeta presente, pode até falar pra gente qual coube melhor. Eu entendi que esse verbo aqui estava aplicado da maneira correta. E no versículo seguinte, no 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a receber, senão vós outros. Então, Paulo, nesse texto, ele fala 2 vezes essa ideia da associação, da parceria. Como é que está lá na NVI, irmão? Você abriu lá? Como que está aí? Eu não lembro agora, mas... Participar. Fala em participar, né? Está escrito? 14. Verso 14. E o 15? Nenhuma igreja participou, está aí? Partilhou, né? Então, eu vou encomendar a exegese desses 2 versículos com alguém, depois você me fala. Mas então tá, mantenedor mantido. Quando eu coopero, você recebe a minha cooperação. A cooperação no sentido de uma doação, né? Porque também o verbo cooperar, ele tem o seu lado positivo também. Inclusive, a carta de João, 3 João fala que nós somos cooperadores de Deus, né? Então, não é a questão. Mas, então, quando for falar de missões, nunca mais, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, use eu sou mantenedor do fulano, tá? Eu sou ajudador, eu sou colaborador. Não use, eu sou parceiro. Eu e a minha esposa estamos realizando um projeto missionário lá na Indochina, juntamente com a família Xavier. É isso que está acontecendo. Um projeto missionário está sendo realizado porque está havendo uma parceria. Então, essa é a ideia. Então, na hora que vocês forem embora para casa hoje, não lembrar de nada que eu falei aqui, não lembrar disso, já está ótimo. Viu? Então, seria uma bênção muito grande. Próximo lá. Os vídeos do Natalê. A gente está falando, o 4, né? Que é quem mantém o vocacionado no campo. Mas espera um pouquinho, antes de passar, tá? Então tá. Então quem é que mantém o missionário no campo? Igreja local, a agência e os parceiros. Certo? A igreja local é uma parceira também, e os demais parceiros, seria correto dizer. É óbvio que a agência missionária tem uma responsabilidade muito grande nessa fase de campo. No pré-campo, ela tem a sua responsabilidade dividida com a igreja local. Só que no campo, a responsabilidade da agência é muito grande, porque quem é que vai propiciar, por exemplo?
deixa eu ver aqui, no caso da Eliane, né? Eliane, moça solteira, tá? Não sei daqui pra lá como é que vai estar, mas, né? Ela vai pra Índia. Então, quem sabe, né? Outro dia a gente estava com uma missionária solteira, suíça, aí ficamos sabendo essa semana que ela vai dar revezamento. Depois te conto quem é, tá? Então, assim, já não sabe. Mas aí, ela vai pra Índia. E aí, assim, aí a PMT vai virar e falar assim, ó, então tá, vem na diretoria, não, então você já cumpriu todos os pré-requisitos, já tá tudo ok, você já foi, então, oficialmente você está sendo recebido agora como missionário, tira uma foto, escreve na ata, tá bom, tchau, boa viagem. Não. Né? Em geral, a diretoria ou a assembleia determina que o executivo vá ao campo, conhecer o lugar onde ela vai, ver outra questão de moradia, questão de como vai ser a questão de saúde dessa missionária, lá se para o regimento, coisas burocráticas, em que igreja local que ela vai se filiar, qual vai ser a contribuição para essa igreja, enfim, uma série de detalhes, não é minha atribuição na PMT, mas a agência vai fazer vai propiciar, vai fazer a plataforma para a chegada desse missionário e vai acompanhá-lo durante todo o processo. Então, a primeira fase do projeto do missionário da PMT, no campo, é 3 anos. Se eu te falar alguma coisa errada, por favor, corrija. Então, a primeira fase do missionário é 3 anos. Aí ele volta, porque ele fez o projeto para 3 anos. Ninguém vai menos que isso, pastor. A não ser um missionário colaborador, que é uma outra categoria diferenciada, que ele pode fazer um projeto de 1 ano. Mas o missionário efetivo, de carreira, tudo, são 3 anos, a primeira ida dele. Aí ele volta. Aí ele vai avaliar, eles vão avaliar junto com a diretoria como é que foi se alcançou os alvos ou não, ou enfim, se ultrapassou, o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. E aí esse missionário, se ele quer retornar para o campo, para esse mesmo campo, para um campo novo, ele faz um projeto que pode ser de novo para 3 anos ou até 5 anos. Na segunda ida dele pode ser um projeto que vai para 5 anos. Estou dizendo que ele vai voltar para o Brasil em 5 anos. Ele pode voltar ao Brasil, nas férias dele, se ele tiver passagem, condições, ele pode vir. Mas o tempo dele lá vai ser assim. E aí, é importantíssima a participação da agência para intervir, inclusive, em situações emergenciais. A gente teve vários casos nesses anos de APMT, o missionário que estava lá na China, exatamente em Sichuan, Chengdu, que era o local exatamente onde houve o terremoto, aquele grande terremoto, a menina estava lá. E aí não tinha como contactar, porque não tinha mais celular, nada funcionava, não tinha energia lá, não tinha nada, foi uma situação bem complicada. Então a PMT teve que entrar. Outro casal de missionários nossos em Beirute, que estava lá numa situação complicada também de ataque, foi quando Israel revidou os ataques do Hezbollah e os mísseis correndo para lá e para cá, enfim, também teve que interferir. Uma missionária que estava grávida de 8 meses, ela teve uma pneumonia pulmonar, estava gravíssima no estado dela, na África, não tinha condição de atendimento, tinha que ser removida para o Brasil. Então, assim, questões emergenciais, é óbvio, a igreja local não tem estrutura. Como que ela vai resolver esse problema? Então, nesse caso, graças a Deus, a PMT tem sido uma bênção nesse sentido, né, de acudir. Mesmo, inclusive, no caso recente, todos vocês devem ter ouvido falar do missionário José Dilson, teve detido mais de 5 meses. Foi um tempo muito difícil para todo mundo, para ele, especialmente para a missionária Zeneide, que não é a esposa dele, era um missionário de outra missão que foi detido também. E para a PMT foi um tempo muito difícil, mas a PMT fez tudo que era humanamente possível fazer, foi feito. Graças a Deus hoje ele está liberto, apesar que ainda o processo não foi encerrado ainda. Então, na questão de manter o missionário no campo, igreja local e agência. São os dois agentes que vão, e não pode haver falta de sincronia também. Não pode, porque olha, você já deve ter ouvido falar, talvez a sua igreja já fez isso, é aquela história, o missionário vai para o campo, ele passa aí 1 ano ou mais visitando várias igrejas, mostrando o projeto, desafiando as pessoas, convidando para participar, etc. Porque ele precisa alcançar o nível de sustento. E aí, as igrejas se comprometem. Nós temos uma missionária atualmente, que está uma bênção de menino, um trabalho maravilhoso, está lá na África. Não vou falar para isso como não. Aí o que acontece? Das 7 ou 8 igrejas que se comprometeram com ela, 3 não enviaram recurso, comprometeram, não, assim que você for durante os 3 anos, todo mês, até o dia tal, a gente vai mandar. E simplesmente não mandou. Aí o que a gente vai fazer? Colocar essa igreja no SPC? Mandar para o Serasa? O que vai fazer? Gente, o compromisso não é do pastor para missionário, nem do conselho missionário, da igreja. Entendeu? Se cair o teto, se um pastor sair de dividir a igreja no meio, sei lá o quê, e daí? O que a missionária tem a ver com isso? Ela está lá no campo, você tem um compromisso com essa pessoa.
Então, assim, nós não temos um órgão regulador, fiscalizador, não temos para isso. A igreja fala que vai participar, o missionário vai embora contando com aquilo, e o negócio simplesmente não chega. Entendeu? E aí? Eu, Mônica, agora digo eu, Mônica, eu penso assim, na hora que fechar o olho aqui e abrir lá, Jesus vai falar, e aí, como é que foi lá? O que você contou? Né? Porque é difícil. O que você vai fazer? Você vai chegar na igreja lá, ou vai mandar uma carta? Vocês não cumpriram, tem que... Aí eu falo, não tem dinheiro, vamos fazer, e pronto, acabou. A gente teve um caso ano retrasado, 2010, não, 2011, ou 12, no princípio de 2012, um caso horrível, horrível. O missionário foi para o campo e ele precisava de 5 mil, um lugar muito caro, onde ele ia ficar. Então ele precisava no mínimo, assim, do básico, casal, né? Era um casal. E aí o que aconteceu? A igreja dele, que ele era pastor auxiliar, cedido, né? Tal, se comprometeu com 4 mil por mês. E 2 igrejas, inclusive do estado de São Paulo, se comprometeram cada um por R$500. Então ele alcançou o alvo de 5 mil. Foi-se embora para lá para a Ásia, para o outro lado do mundo. Imagina, uma família, né? Não tinha filhos, mas era um rapaz, que inclusive pastor, né? Aí, quando deu 30 dias dele no campo, a primeira igreja depositou os R$500, a outra igreja depositou os R$500, e ele já estava tendo que pagar o aluguel caríssimo lá, e não chegava nunca esses 4 mil. E ele é uma pessoa muito tímida. Passou uma semana nada da data do limite, segunda semana nada, e ele muito constante. Aí ele mandou um e-mail para o pastor titular, não respondeu. E ele já estava ficando aflito, né? Com muita vergonha, morrendo de vergonha. Ele ligou o pastor. Ele ligou lá da Ásia, aqui no Brasil, para o pastor dele. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Olha, senhor, desculpa, estou ligando, mas é porque até hoje eu não identifiquei na minha conta, depósito. Não sabe o que é, nós não vamos mandar não. Aí, como assim, pastor? Não, é porque depois que você saiu, né, você foi, a gente teve uma reunião aqui de novo no conselho, teve um presbítero que falou que não, a gente não podia mandar esse dinheiro e tal, e aí a gente não vai poder mandar não. Eu escrevi um artigo, foi disso, né, dessas coisas. Aí, eu nem sei, eu achei que ele deve ter ficado mudo, caído da cadeira, sei lá o quê. O cara estava lá com a esposa, entendeu? E só tinha R$1.000 para poder nem pagar mal a comida, sei lá o que lá. E aí, como foi justificativa? Porque o presbítero, na reunião do conselho, falou que não podia, porque já tinha outros pastores auxiliares que recebiam 4 mil, e esse aí não ia ficar na igreja, tinha que ir para lá, e não ia poder mandar, ou seja, ética cristã existe. Caráter. Porque no mínimo, não, gente, me corrija se eu estiver errada. No mínimo, quando houve essa reunião lá e que levantou essa hipótese de não mandar o sustento, nem o primeiro do primeiro mês. Aí o pastor sendo presidente, eu estou errado ou o pastor é presidente do conselho? Assim funciona? Aí o pastor ele fala, olha, tudo bem que o senhor está falando, mas a gente não pode pensar assim, o rapaz está lá, o pastor está lá com a esposa, a gente se comprometeu. Mas não, então vamos fazer o seguinte, a gente manda esse mês o valor, e aí a gente conversa com ele o que está acontecendo, a gente reduz isso aí para 50%, enfim, vamos tentar aqui. Não, simplesmente ele aceitou caladinho, foi falado lá e deixou para lá, e não avisou o missionário, gente. Avisou, ele podia ter comprado mas comunicado. Aliás, eu acho que ele ficou com muita vergonha mesmo. Ele nem comunicou. Depois de 2 semanas do prazo vencido, ele recebeu a ligação e foi e falou, poxa, gente, olha, não, eu não vou nem falar nada, porque eu vou então pode passar esse salto. Então nós vamos encerrar agora esse 4º ponto aí, que é quem mantém o vocacionário. Já está terminando, falta só um ponto, depois vai ser mais light.
50 e poucos segundos também. Vocês viram que o ronco gostoso é um BMW. Olha só. O que a gente pode tirar de lição desse vídeozinho aí, baseado no que a gente acabou de falar, sobre manter o missionário no campo? Comprometimento. Trabalho em equipe. Comprometimento de quem? Da equipe. Trabalho em equipe. Mais. Sincronismo. O que mais? Manutenção. O que mais? Agilidade. Olha, eu não sei se alguém de vocês teve a curiosidade de contar quantos segundos que o pessoal levou para liberar o carro, da hora que o carro parou. Alguém contou? Eu contei. 10 segundos. Um pouquinho menos de 10 segundos. Para trocar os pneus do carro, né? É muito louco isso, né? Tudo bem que tem tecnologia hoje para isso. Mas olha, se há uma falha de qualquer um deles ali, se o cara que enfia aquele negócio para tirar o parafuso para o pneu sair, ou o outro que é o que vem com o pneu, ou o terceiro que é o que põe o parafuso de volta, ou mesmo o outro da bandeirinha, que é que dá a coisa do carro parar e libera o carro para sair. Se algum deles falhar, aí vai ser o caos. Vai ser o caos. Porque ele vai sair com o carro, a roda vai sair andando fora, ou então ele vai sair antes da hora, vai atropelar alguém. Então, assim, é preciso que haja sincronismo, comprometimento, profissionalismo, gente. A gente precisa de parar com essa coisa amadora, sabe, da igreja. Em todas as áreas. Eu estou falando assim, nós estamos falando aqui de missões, porque o nosso tema é o desafio de enviar missionários, mas até a questão da igreja local, da sua organização, dos departamentos, né, tratamento infantil, as sociedades internas, que luta todo ano para conseguir gente, seja conselheiro, seja pessoa que vai ser um líder. E é um trabalho voluntário. Todo mundo é voluntário. E por conta disso, acaba muitas vezes, não estou dizendo todo mundo não, há exceções, mas muitas vezes as pessoas fazem de qualquer jeito, sabe? Fica louco quando acabar logo de entregar mercado. Gente, precisa ter profissionalismo. A gente está falando de reino de Deus, está falando da igreja de Jesus. Não parar com essa história de ficar brincando, sabe? De ser crente. Ai, isso me dá uma... Então, assim, e em missões é a mesma coisa. A gente teve um caso aí, muitos anos atrás, eu nem conhecia a pessoa não, foi o amigo que conheceu. A moça veio, ó, já falei que é mulher, mas não é tudo, não vou falar mais nada. Ela veio porque queria ir para tal país, pela PMT. O pastor mandou vir, o conselho dela mandou. Aí chegou lá e falou assim, olha, tem que fazer esse pré-requisito. Ela já tinha lá alguns que ela já tinha realizado antes. E aí, um dos pré-requisitos nossos é fazer uma avaliação psicológica. O missionário hoje não vai para o campo se não apresentar um laudo atestado médico, dizendo que ele está apto para ir, e odontológico também. Porque o missionário que chega lá e daqui a pouco vai fila de dente e gasta uma fortuna, porque... Aí, e aí o laudo psicológico também. Aí ela foi e fez. Ela cumpriu tudo lá que tinha que fazer. Quando fez o laudo psicológico falou assim, essa moça precisa de fazer terapia para tratar tal área da vida dela. Estava lá escrito. O profissional detectou um problema numa área da vida da pessoa. E falou que ela... Mas ela ficou muito brava. Como assim? De jeito nenhum. Isso é um absurdo. O que é isso? Eu tenho que ir logo. Estão me esperando lá. E tal. Não, mas uma coisa, às vezes... Coisa de 6 meses, às vezes resolve, né? Um atendimento psicológico e tal, para resolver um problema sério que foi apontado numa área da vida da pessoa. Não quis se submeter, foi embora da PMT, ficou brava. Nem sei se o pastor dela ficou bravo também, no secretário, mas foi-se embora para o campo missionário com a outra agência missionária que aceitou ela ali. Pouco tempo depois, voltou surtada. Voltou, mas assim, de uma maneira lastimada mesmo. Eu nem sei se até hoje ela conseguiu recuperar a pessoa. Né? Então, todos esses agentes precisam agir de maneira profissional. Houve época que nem era possível se fazer as coisas de maneira tão profissional assim. Mas hoje em dia, gente, se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa escola, se você trabalha numa instituição qualquer, você vai ter que se preparar, eles vão exigir que você faça um monte de coisa. E por que na igreja tem que ser a coisa de qualquer jeito? Sobrar, gente, olha, boa vontade.
vontade. Não, tem gente com muita boa vontade. Tem mesmo, eu tenho boa vontade, eu tenho tempo, mas a pessoa não tem falta, né, ser brilhada, ela precisa de se preparar, às vezes, para atuar em determinada área da igreja. Então, é essa questão. E a última parte que a gente vai ver é cuidado vocacionado. Tá? Cuidado vocacionado no pré, no durante e no pós-campo. Muito pouco tempo aqui no Brasil se fala sobre cuidado missionário no pós-campo. Muito pouco tempo. Muito menos de 10 anos. Hoje nós temos departamento da MTV. É um departamento, né, na verdade, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a MTB. Vocês sabiam que existia isso? A MTB? Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Você pode procurar, tem um site. Vai ter, inclusive, o ano que vem, o 7º Congresso Brasileiro de Missões. Vai ser aqui em Águas de Lindóia. É o maior evento de missões do Brasil. O congresso é muito bem organizado. Eu fui presidente por 2 gestões da MTB. Essas 2 últimas gestões foi o irmão pastor Silas Tostes, que é da missão Antioquia. E agora, quem é o presidente agora? É o Rocides? Quem? Vai ter eleição agora esse mês de outubro, se não me engano. Foi criado um departamento dentro da MTB, que é o SIM, o C, Cuidado Integral do Missionário. Então, são profissionais, vários profissionais de várias áreas que estão se unindo em prol do cuidado do missionário. Em várias áreas, na capacitação, na saúde emocional, física, etc. E tal. Vai ter até um encontro do SIM esse mês, se não me engano, em Curitiba. Você vai ser preletor lá, né? De um tema lá. Depois vocês procurem lá no Google se não achar alguma coisa do SIM. Se você quer se envolver mais. Temos agora na PMT uma psicóloga, a doutora Verônica Farias, ela é de Recife, deve estar sendo recebida em breve como missionária, não sei como está a candidatura dela. Ela está em processo de candidatura, mas mesmo ainda não sendo missionária, ela já tem feito um atendimento excelente com nossos candidatos e com os missionários também. Inclusive indo aos campos, não somente aqui no Brasil. Então, o que acontece? Um missionário que ficou, às vezes, 10, 15 anos, sei lá, no campo, 20, o Zé Dilson e a Maria estão há 22 anos, o pastor Elton e a Mayra na Espanha estão há, sei lá, por uns 20 também. E tem gente que está muitos e muitos anos mesmo. Tá bom. Aí, o missionário tem FGTS? Tem carteira assinada? Não tem. A igreja local, ou o presbitério, se ele for pastor, porque muitos nem são pastores, né? Fora que tem irmãs também, solteiros e tal. Não sei como é que funciona direito não, mas até onde eu sei não há algo que seja denominacional muito elaborado. Eu ouvi dizer recentemente que tem um fundo, não é chama de apoio, mas ele é de cada igreja local, né? Ou é do presbitério, como que é? Alguns presbitérios têm esse, por exemplo, o pastor aposenta, né? Então essa igreja vai ter condição de ficar pagando aposentadoria, que nem seria o INSS, alguma coisa assim. Mas eles têm um fundo lá, então que eles repassam esse irmão que está se aposentando ou sendo jubilado, não sei. E então o que a PMT faz? Quando a pessoa entra na PMT, ela já é automaticamente encorajada a começar, se ela não faz isso ainda, a começar a recolher seu INSS. Né, no máximo de tempo que ela puder, pensando já no futuro, porque vai chegar uma hora que ele vai se aposentar, certo? Ou até nem por idade, às vezes por invalidez, tem casos, né? Pessoas que estavam com problema de saúde e tudo mais. Se a pessoa não tem nem INSS, você pode imaginar, vai ser uma dificuldade. Nós temos um caso de missionário que não é da PMT, mas ele foi recentemente, assim, depois de 2 anos, já diagnosticado com câncer gravíssimo, casado com 2 filhos e tal, não tinha plano de saúde no Brasil, sabe? Está sendo triste, assim, o sofrimento da família com esse atendimento que ele precisa, e sem dinheiro, uma coisa. Então a gente tem que pensar nesses detalhes todos. Então, assim, eu não sei se é obrigatório recolher o INSS, é obrigatório. No caso dos pastores, parece que a IPB, através do comitê gestor, paga uma parte, não é isso? Também quem não é pastor. Então tá. Então, no caso dos missionários da PMT, um dos benefícios, né, de ser missionário dessa agência nacional é que ele é obrigado a recolher o INSS e a missão entra com uma parte desse recurso aí.
Então, são muitos detalhes, né? Não vou ficar falando toda a vida, mas com relação à manutenção do missionário no pré-campo, no campo, durante e no pós também. E quem é que vai estar responsável? Eu fico super feliz, porque a gente tem poucos exemplos. Eu sei de pouquíssimos. Se vocês souberem, depois até podem me contar para mim enriquecer meus exemplos aqui. De igrejas, uma igreja que fala para o missionário assim: olha, eu não vou mandar oferta para você todo mês, mas eu vou pagar o seu plano de saúde. Toda vez que você vier para o Brasil, você vai poder fazer check-up de tudo. Igreja paga todo mês o plano de saúde do missionário. Tem igreja que paga o INSS do missionário. Tem igreja que eram 3 coisas: o plano de saúde. Não. O plano de saúde. Seguro de vida. A PMT também. Todo missionário, nenhum missionário vai sem fazer seguro de vida. Faz o marido, faz a esposa. Ninguém sabe, pode não acontecer nada e tal, mas pode acontecer. Então são detalhes assim, importantes. Então são exigências da missão. Então, se você é missionário, eu não sei como é que é lá na JMN, ou no pessoal do PMC, como não sei. Então na PMT, ele tem que seguir isso aí, esse passo a passo. Porque se ele não seguir, ele não vai ser missionário de lá, certo? E agora, entra também a igreja local e os parceiros. Eu acabei de citar aqui os exemplos de igrejas que pagam plano de saúde, etc. e tal, e a própria igreja local muitas vezes faz isso. E outras iniciativas, né? Quando o missionário vem do Brasil, às vezes a igreja não dá para ele, mas empresta um carro para ele ficar usando enquanto ele estiver no Brasil. Se o missionário... tem tantos exemplos assim, muito legais que a gente pode dar. Então, nessa fase de cuidado do missionário, tanto no pré-campo como no campo e no pós-campo, a gente vai mostrar o último videozinho, que é bem curtinho, tem 34 segundos. Acho que talvez alguns de vocês já viram, mas que ilustra um pouco isso que a gente falou. Já viram esse? Foi detectado um problema e um dos parceiros ali verificou que havia um problema. E aí fez o quê? Alertou os outros. Falou: pessoal, vamos nos unir aqui para poder resolver esse problema, senão a coisa vai ficar feia pra gente. Aí eles se juntaram ali. Então, foi bonitinho. Bom, eu queria mostrar para vocês agora, a gente vai passar rápido algumas informações para a gente saber. Vocês sabem quantos presbiterianos nós somos hoje no Brasil? 1 milhão. 1,5 milhão não. Esperando. Isso assim, sendo bem otimista, né? Segundo dados da Secretaria Executiva, não chega em 900 mil não. Tá? Né? Depois vocês podem dar uma conferida no site da IPB, na Secretaria Executiva. Ele tem esses dados lá. E aí a gente, nesse universo aí de presbiterianos, a gente conta com igrejas locais, são entre igrejas e congregações, mais ou menos 6.200, tá? Então tá, só de presbiteriano aí, sendo pessimista, 700 mil, sendo bem otimista, 900, tá? Não podemos ser exagerar para um lado nem para o outro. E a gente, observando os resultados que o censo de 2010 publicou, são quase 30 milhões, né, de evangélicos. Também vou entrar nessa discussão aqui. Mas eu vou compartilhar com vocês essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita, ela foi concluída, ela foi baseada em todos os dados que havia até dezembro de 2005. Ela foi publicada em 2006. Não foi feita nenhuma pesquisa séria no Brasil depois dessa. Essa pesquisa foi feita pelo missionário Ted Link, da CEPAL, que teve mais de 30 anos no Brasil, trabalhando especialmente na área de pesquisa, levantando dados da igreja brasileira. Fez um trabalho maravilhoso, treinou uma equipe, hoje ele está morando em Málaga, trabalhando com missionários do Oriente Médio, e eu não sei como está, parece que a equipe da CEPAL está meio
não deu continuidade em algumas coisas, mas a gente tem esses dados aqui e depois eu vou entrar numa questão mais atual. Segundo a pesquisa, no ano de 2005, havia 3.195 missionários transculturais brasileiros atuando em qualquer lugar do mundo aí. E também no contexto nacional, indígena, etc. Então, vamos trabalhar para arredondar 3.200 missionários. Só brasileiros são quantos? 700 mil. E sem contar batista, assembleiano, metodista, cristão evangélico, falando das igrejas históricas da Assembleia de Deus, como pentecostal. Então, é um número que nos incomoda. 3.200 pessoas servindo como missionários de tempo integral em missão transcultural. Quais são as organizações que enviam esses missionários brasileiros para o campo transcultural? 25% são igrejas locais. E viu, pastores? Acontece isso. Temos um caso hoje na PMT, uma missionária foi enviada para um país da África pela igreja local. Ela queria muito ir, a igreja entendeu que ela estava em condições e enviou. Aí foi uma confusão lá, em todos os sentidos. Ela não conseguiu ficar lá, não conseguiu renovar visto, não conseguia aquilo, foi uma confusão. Aí ela voltou e a igreja vai para o PMT. Então ela está cumprindo os requisitos. Mas foi uma igreja local que enviou. A Assembleia de Deus faz muito isso. Enquanto muitos missionários servindo, principalmente na África, lusófona, eles não gastam tempo aprendendo outras línguas, porque eles vão para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, os países que falam português, certo? Timor-Leste, hoje também tem muito assembleiano lá. Então, 25% são igrejas locais. 26% são agências internacionais com liderança brasileira, certo? É o caso, por exemplo, da WEC International, que é a Missão Amém no Brasil, outras, certo? 26%. Juntas denominacionais, que é o nosso caso, 24%. E agências totalmente brasileiras, temos aí Missão Avante, a MID, né, lá em Brasília, tem várias missões, né, totalmente brasileiras. Então, vocês veem que mais ou menos está equilibrado na questão de quem é que envia. Não vamos ler ali enviam no sentido de que é a igreja local que envia, mas por qual agência que eles estão indo, certo? Pode ir. Quais são as posições teológicas das organizações missionárias brasileiras? Esse azul aí, não sei se esse azul ou verde, um azul esverdeado, um verde azulado, são igrejas independentes. O vermelhinho são interdenominacionais e o amarelinho são tradicionais. Tradicionais, leia-se Igreja Presbiteriana, Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Eu acredito que a Anglicana, não sei se entra aí, será? Eu nem sei se eles enviam missionários para do Brasil, Igreja Anglicana, eu também desconheço. A cristã evangélica eu sei que envia, licença luterana. A luterana tem um trabalho grande, não sei se envia para o Ministério Transcultural, mas esse é o perfil. Então vamos pensar assim: um grupo maior. Peraí, gente, porque não dá para ler aí atrás, eu acho. Número de organizações que estão enviando, então: 16 são pentecostais, 57 são interdenominacionais e 30 tradicionais. Agora, o número de missionários está mais ou menos equilibrado. 955 são tradicionais, 953 interdenominacionais e 987 pentecostais. Mais ou menos equilibrado. Agora, quando é que essas organizações foram fundadas, né? Organizações missionárias brasileiras. Aí quebraram o cozinho, né? A foi a partir da década de 90. Foi. Você vê que deu uma subida boa, né? Depois 87 da frente, deu uma subida boa. Qual que é o estado civil dos missionários brasileiros? Olha que interessante. Casados, 77%, a grande maioria. Obreiras solteiras, 17%. E obreiros solteiros, 6%. Isso se configura na PMT. A gente vê perfeitamente. Temos três missionários são solteiros, o Luciano, o Juarez, o Josué e o Punk, só, e o Fábio. Então são 4. Aí missionários solteiros é um número maior e os casais são maiores ainda. Né? O tempo dos missionários brasileiros no campo, olha que interessante. Os que ficam menos de um ano
11%. De 1 a 3 anos, 35%. Isso ficam mais de 3 anos, 54%. Então, mais ou menos a metade é aquele missionário mais perene, ele vai e fica no campo, né? Agora, olha só, os países onde serve o maior número de missionários brasileiros. Eu acho que vocês vai dar para vocês verem, mas olha só. No Reino Unido, 52 missionários. No Uruguai, 62. 82. Guiné-Bissau, 70. Japão, 75. Portugal, 87. Espanha, 90. Moçambique, 91. Peru, 105. Argentina, 137. Estados Unidos, 184. Agora, olha que interessante. Esses missionários que estão servindo nos Estados Unidos, há um grupo grande da igreja brasileira que não os considera missionários transculturais, porque eles estão lá trabalhando com brasileiros, é o que a gente chama de diáspora. Brasileiros foram para lá, aí saiu um missionário brasileiro aqui e foi plantar uma igreja meio brasileiro lá. Então, na verdade, quem trabalha com missões transculturais entende que isso não é um ministério transcultural, senão um ministério de diáspora. Certo? Paraguai, 179 missionários, Bolívia, 202 e no próprio Brasil, 700 e tanto. quanto que é isso ali? 768, né? 768. Vamos lá. Em quais regiões os missionários brasileiros estão servindo? Regiões do mundo agora. Pacífico, olha só, 3. Isso foi em 2005, tá? Nós estamos em 2013. Quer dizer que nesses 8 anos aí, esse número pode ter dobrado e deve ser uns 6. Na verdade, a PVP tem um rapaz que está se preparando para ir para as Ilhas Cook, que na verdade nem sabemos se vai, ele talvez nos ideia. Mas são poucos missionários no Pacífico. Caribe, 15. México e outros países da América Central, 32. Ásia Central, 33. Vocês sabem quantos presbiterianos há hoje no México? Você tem noção? Chuta aí. 20. Pastor sabe, né? Pastor sabe de tudo. Fala aí, pastor. Mais de 1 milhão, né? Pastor? 1 milhão, mais ou menos. É isso, Vitor? Mais de 1 milhão. Presbiterianos do México? É uma estimativa de quase 2 milhões. Quase 2 milhões de presbiterianos do México. A gente não sabe disso, viu? A gente não sabe disso. Olha, é muita gente. É muita gente. O México é um país predominantemente católico, mas o presbiterianismo cresceu naquele país. No interior, que é pior? No interior. Bastante. Ásia Central. Que países estão na Ásia Central? Vamos ver se estão bem de geografia. Os que estão. Eu vou dar a dica aí, Afeganistão. Aí é só se lembrar dos vizinhos. Kirguistão, Turcomenistão. Sudão não, Sudão está na Ásia Central. Eu só vi Afeganistão, tá? Eu só vi um monte não. Mas... É que os que estão. Então, na Ásia Central foi um lugar muito pouco alcançado pelo Evangelho, 33 missionários. Inclusive, tínhamos um casal, até 2 meses atrás, no Afeganistão. Vocês souberam de uma emboscada que houve, um tiroteio e uma pessoa morreu e o missionário foi ferido no braço. Tá, então foi lá no Afeganistão. Oriente Médio, 122. A PNT tem aí, se não estou enganada, 6 casais atuando no... a boa notícia, Isabela, cadê a pacote? Você não trouxe o pacote? Me dá ali, Isabela, por favor. A boa notícia é que vocês vão ganhar, eu não sei quantas pessoas têm, mas acho que vai dar para todo mundo. A última revista, talvez vocês já tenham, né? Não sei, mas é a última revista Alcance que saiu para a Espanha na capa, e aqui tem a lista novinha de funcionários, etc. No final, vocês vão receber, tá? Europa, 318, na Ásia, 275. Vocês têm noção do tamanho da Ásia? Quantos habitantes tem a China? Mais de 1 bilhão, certo? 1 bilhão de pessoas. Só na China, sem contar os outros países da Ásia. E se contar todos os missionários brasileiros que estão atuando lá na Ásia inteira, 275. Hoje, 8 anos depois dessa pesquisa, pode ser uns 300 e pouco. E eu não vou mostrar esses slides para vocês, não, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Essas pesquisas
que eu não vou mostrar aqui os slides, elas foram publicadas também em 2005. Para cada 1 milhão de muçulmanos hoje no mundo, quantos missionários vocês acham que tem trabalhando? Para cada 1 milhão de muçulmanos no mundo hoje, fazendo a média, quantos missionários vocês acham por 1 milhão? Chuta aí. Nossa, que pessimista, irmão. Você falou quanto? Não chega a 1? Ixi, está para o pessimismo aqui no geral. Mas na verdade é isso mesmo. Para cada 1 milhão de muçulmanos tem 2,73 missionários pregando. Então tem 2,73 missionários, ou seja, nem são 3, pregando para 1 milhão de pessoas. Só que esse dado, gente, ele é de 2005. E não o Saulo, quem quiser procurar o Saulo, ele tem esses dados em inglês, né, Saulo? Atualizados aí, revistos e atualizados. Tá? A gente não teve tempo de traduzir isso e tal, mas a diferença não é muito grande, não. E ainda mais que, em geral, dados como esses têm valor para 10 anos. Então, até 2015 a gente ainda pode se segurar um pouquinho. Agora, veja bem, enquanto para 1 milhão de muçulmanos tem 2,73 missionários pregando, para 1 milhão de cristãos de todos os segmentos, sabe quantos missionários tem? 185. Então, para 1 milhão de muçulmanos tem 2,73 e para 1 milhão de cristãos tem 185 pessoas pregando. Budistas e hinduístas, uma média de 5 missionários para cada 1 milhão. A situação é feia, gente. A situação está caótica. A gente precisa orar. A gente precisa se levantar. A gente precisa proclamar. A gente precisa se envolver. Não dá para fechar o olho. Eu sei que muitos de vocês aqui não têm chamado para seguir missões transculturais e tal, vão pastorear a igreja, pastorear o reino, mas você tem a responsabilidade de levar essas informações para a sua igreja. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, ou o que não está acontecendo. A América do Sul, o que é isso aqui? Não, esse aqui é o que a gente falou, né? África, 456, América do Sul, 1560. Onde os missionários brasileiros estão servindo? Dentro do Brasil, 25%, em outras regiões do mundo, 21%. Na Iberoamérica, 34%. Ibero é o quê? Portugal e Espanha, e os países da América Latina para baixo. E na janela 1040, que é um conceito que os missiólogos fizeram, no lugar menos alcançado do mundo, também 20% está mais ou menos equilibrado também, né? Mais ou menos. Não, pode passar. Isso é mais ou menos missionários brasileiros, né, que estão servindo no mundo muçulmano, hindu e budista. O azul é o muçulmano, o hindu vermelho e o budista amarelo. Então, vamos ver 2005 aqui. 2005, 281 missionários no mundo muçulmano, 105 no hindu e 85 no budista. Não precisa, pode passar. Acho que agora já foi. Então, só uma pincelada. Aí vamos fazer assim. Eu vou pedir para a Eliane, passa uma lista, arruma uma folha de chamex, eu esqueci de trazer de caderno, para quem quiser colocar o e-mail nessa folha de maneira legível, para duas coisas. Uma, para você se cadastrar na PMT. Né? Daí, como eu não trouxe a fichinha para preencher, você põe o e-mail, daí eu vou mandar o e-mail com fichinha digital lá, para você preencher nome, endereço, essas coisas. Você vai ficar recebendo as informações da PMT de agora para frente, caso não receba. E a outra, se você quiser algum desses materiais, eu posso disponibilizar essa pesquisa, por exemplo, e tal, tá? Então, se você puder ajudar com isso, Eliane. Agora, a gente vai... eu acho que você pode pôr no começo, porque eu queria falar um pouquinho da... É o primeiro, né? Eu estou usando aqui o material do meu marido, mas está bem atual, aí eu pedi a licença dele, para a gente, porque às vezes a gente não tem muito bem as informações. Tá, Filosofia de Missões EPB. Essa filosofia de missões foi criada em 2002, que era os Franconcílios, não é isso? Não havia até então filosofia de missões, e ela foi criada a partir desse ano.
E isso foi muito bom para nortear tudo que a EPB pensa e planeja em relação a missões. Pode passar. Tá bom. Eu não sei se vocês todos sabem, mas, segundo meu marido diz, ele desconhece que no mundo, na América Latina ou até no mundo, haja alguma denominação que invista 54% de sua arrecadação em missões. Se você tiver essa informação, uma informação diferente dessa, nos passe, por favor, mas nós não conhecemos nenhuma denominação no mundo que invista 54% da sua arrecadação em missões. Presta atenção, gente, não é na PMT, tá? Não é investido na... Tem um irmão lá fora, você não quer sentar aqui, não. 54%. Então, como que esse valor é dividido? Ele é dividido com os 4 órgãos missionários que vocês sabem quais são. A PMT, JMN, PNC e a PECOM. Então, esse valor é dividido entre essas partes. Quem que administra esses recursos da EPB? Vocês passam, não, peraí. Está escrito lá. Você estava no próximo. Então, esse comitê gestor, vocês sabem como é que ele funciona, gente? Vocês sabem? Não? Então, tá. Esse comitê gestor, ele se reúne 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. Quem que vai nessa reunião? 2 representantes desse órgão, mais o seu executivo, 2 daqui mais o seu executivo, etc, etc. Então, são 2, 4, 6, 8, mais 4, 12 pessoas, e além dessas pessoas, quem encarará, então? O tesoureiro da IPB, às vezes até o presidente do Supremo Conselho participa, e o pessoal da Junta Patrimonial Financeira, mais ou menos. Então, esses irmãos aí se reúnem 4 vezes por ano. Cada um desses órgãos aqui apresenta nessa reunião os projetos que necessitam de recursos para serem executados. Tá? Então, vamos supor aqui, só para vocês entenderem, o Saulo vai lá para Indochina. E aí, fazendo a conta lá, ele, a esposa e a filhinha, naquele contexto e tal, ele vai precisar de 10 mil, 12 mil reais por mês, sei lá. Olha, o missionário nosso no Japão, ele não fica lá com menos de 30 mil reais por mês, né? Um casal. Vocês não têm noção do custo de vida lá. E não é uma cidade que não é top nem nada. Aluguel, imposto de tudo quanto é coisa. Ele não pode comprar um carro. Olha que interessante essa, viu, gente? Esse missionário do Japão, ele não pode, se ele chegar numa loja com 30 mil dólares de dinheiro para comprar um carro, eles não vão vender para ele. Se ele não apresentar um certificado da prefeitura provando que ele tem um lugar para estacionar esse carro. É assim que as coisas funcionam lá. Aluguel caríssimo, comida caríssima, tudo caríssimo. Alugar o lugar onde reúne a igreja bonito. Nossa, então, vocês imaginam, nós vamos supor que o salário está de 10 mil, vamos arredondar, né? Aí ele vai ter o comitê gestor. Aí o pessoal da PMT vai dar os projetos, da JPM. Aí apresentou o projeto em Indochina. Aí eles vão olhar tudo, se está configurado, os modos. Tem qualquer projeto, não é qualquer jeito, não. Tem até um módulo de 32 horas como elaborar o projeto, viu? Isso é FNT. Aí o comitê gestor vai avaliar aquele projeto e vai dizer se realmente vai investir ou não. Ele pode aceitar ou não. Se ele falar, tudo bem, vamos investir, não é que ele vai, nos próximos 3 anos, enviar 10 mil pessoal, não. Ele vai participar com uma parcela, que pode ser 500 reais por mês, ou pode ser 1.000 reais por mês, sei lá. Os outros 9 mil, vamos supor que ele vai investir 1.000. Gente, eu nunca faço gestão, nem nunca me falou nada, não sei. Mas eu estou calculando assim, que é um percentual. Porque são muitos projetos, são muitos funcionários. Então eles vão falar, olha, durante 3 anos, tal, você pode ficar tranquilo que 1.000 reais por mês você vai. Agora os outros 9 mil, eles têm que ir atrás. Por isso tem pastores que são desavisados, assim, gente. Coitados, assim, porque eles não têm informação, na verdade. Ah, por que missionário fica andando às vezes pedindo dinheiro? Porque a EPB tem condição de pagar, porque ele investiu 54%. Não sei se vocês sabem, mas todos os obreiros da JMN, sem exceção, eles recebem salário. Eles não levantam sustento para os funcionários da PMT. Então, esse salário que eles recebem mensal, que é da sustento da família, vem desses 54%, que é, entendeu? Então, assim, eu posso falar, que missionário foi, isso aqui fica aí nas igrejas, está ficando mendigando e tal. Olha, não é nada disso, não é assim que a coisa funciona. São aqueles parceiros que vão ser encontrados para propiciar a execução daquele projeto. Certo? Ficou mais ou menos aí. Entendeu um pouquinho agora como é que é, né? O negócio não tá bom. Vamos lá. Eu não entendi, não. O que fala? O que ficou? Eu não entendi, sinceramente. Eu não entendi, sinceramente. O que ficou? 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 O que fic
Pode... O que você não entendeu nada? Porque a gente sabe que é um montante muito grande. Eu queria entender mais por que na JME todo mundo tem salário e o pessoal da PMT não tem. Bom, essa questão eu não sei se o senhor não sabe, mas deixa eu explicar uma coisa para você. São políticas diferentes. Né? A maneira como a PMT funciona, que a PMT ela foi sucessora da JME, Junta de Missões Estrangeiras. Talvez alguém já ouviu falar, ou não. Então, até o ano 2000, eram duas juntas missionárias dentro da denominação, juntas de missões nacionais e juntas de missões estrangeiras. Aí que entrou toda aquela discussão, e os trabalhos transculturais dentro do Brasil, vai ser o caso do AF, que vai trabalhar com indígenas. Não tinha missionário, porque aí o missionário que trabalhava com indígena, tinha um monte de presbiterianos, tem até hoje um monte, acho que a grande maioria deles é presbiteriana. Só que eles não podiam nem ser ligados à JMN, que não tem a visão não tem essa atribuição de trabalhar com povos indígenas, e também não era da PMT, porque eram as instituições estrangeiras. Aí foi suscitar essa discussão no Supremo Conselho de 2000, parece, não está enganado. Deixa eu só terminar. E aí eles resolveram criar, então, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que ela ia englobar todo o trabalho transcultural fora do Brasil e dentro do Brasil também. E não só hoje em dia com indígenas, como também que são ministérios novos, com quilombolas, com ciganos e com outras culturas dentro do Brasil. Nós temos hoje em São Paulo um casal, o vereador José Clóvis, já foi diretor do Seminário de Recife, e a esposa, a Martinha, eles estão trabalhando com bolivianos em São Paulo. Tem uma estimativa aí de 600 mil, quantos mil é? 300 mil? 300 mil bolivianos morando em São Paulo, né? Então, é um trabalho transcultural. Ele está aqui dentro de São Paulo, mas está trabalhando com um grupo de outra cultura. Gente, meu tempo já acabou? Eu estou falando demais. Acabou? Acabou já. Então vamos correr. O que você queria falar para o irmão? Talvez o vereador Jovem dá a permissão, eu não quero tornar o tempo da expositora, mas para esclarecer para o irmão, posso terminar? Desculpe, irmão, é porque a gente faz parte do comitê gestor, é muito interessante os irmãos saberem como é que é a dinâmica. O comitê gestor, ele herdou, num primeiro momento, o orçamento que a nossa igreja, nas suas instâncias de comissão executiva e de Supremo Concílio, configurava o orçamento distribuído para os órgãos missionários aqui representados nos slides. Então, a política naquele período para a Junta de Missões Nacionais era uma política de contrato de salário para os missionários das Missões Nacionais. E veja bem, eu quero deixar claro que não estou aqui para fazer crítica como foi a política estabelecida anteriormente, mas somente para elucidar a pergunta que foi feita pelo nosso irmão. Então, naquele período, foi feita uma análise do salário que era dado para missionário da JMN, dos recursos que eram distribuídos para a PMT, dos recursos que foram designados pela nova formatação da APECOM, que antes era a Rede Presbiteriana de Comunicação, e agora cria essa nova agência, e também dos recursos assumidos anteriormente pelo PNC, Plano Missionário Cooperativo, porque o Supremo Conselho não poderia simplesmente criar um comitê gestor e aí apagar tudo que de compromissos assumidos com todos os projetos assumidos no contexto do Brasil e fora do Brasil e aplicar um novo formato, porque seria de irresponsabilidade da igreja fazer isso, porque ali estavam compromissados recursos destinados à plantação de igreja, sustento de missionários e projetos em várias segmentações dos órgãos missionários da nossa denominação. Mas, no decorrer desse período da criação do comitê gestor, a nossa igreja começou a criar um formato a partir da filosofia de missões. Essa filosofia de missões não foi criada pelo comitê gestor. O comitê gestor cumpre-se uma resolução do Supremo, conforme o documento citado anteriormente aí. Então, com isso, todos os projetos missionários, a PMT, JMN, PNC e também a PECOM, agora todo o trabalho é um projeto missionário. Quando a PECOM apresenta o programa Verdade e Vida, que hoje tem sido como seu expositor,
o Hernandes, o reverendo Hernandes, aquilo ali tem que ser apresentado em um formato de projeto por um período. Quando a Junta de Missões Nacionais vai apresentar um projeto de plantação de igreja em alguma localidade, tem que apresentar um projeto em um formato por um determinado período. A PNT vai apresentar um projeto para algum campo missionário, e aqui talvez só uma nota de esclarecimento, para não ficar nem ruído de uma comunicação, os 30 mil reais citados pela Mônica não se refere ao salário dele, porque tem incorporado também a manutenção do trabalho da igreja. Ele falou, poxa, ganhar 30 mil, todo mundo gostaria de ir para o Japão. Então aí inclui outros impostos e outros custos operacionais que estão incluindo ao próprio aluguel do local e etc. Então, quando o comitê gestor agora criou essa linha, né, ele começou a implementar essa linha toda do Comitê de Supremo Concílio, a PNT, o que o CG passa para a PNT equivale no seu orçamento aproximadamente 40% do seu recurso orçamentário da PNT. Da JMN, não é que ela tem um benefício maior do que a PNT, mas historicamente veio em cima de um formato de orçamento. Então, não poderia anular tudo, né? Nós estamos passando um período de transição. Então, a política da JMN, dentro da sua configuração padrão, o que solicita ao comitê gestor cumpre o valor que a própria JMN estabeleceu para os seus obreiros no Brasil. E na PNT, pelo fato do formato de transculturalidade, a grande maioria fora do país, que é muito maior a necessidade de recursos, não dá para ser incorporado igual da JMN. Por isso que os missionários criam essa relação com igrejas e com pessoas para complemento, para manutenção do trabalho no contexto transcultural. E finalizo dizendo, só para um dado para os irmãos, que há uma estimativa, na verdade foi o último dado da Comissão Executiva, em torno de 51% da nossa denominação de igrejas são fiéis ao dízimo ao Supremo Concílio. Então, por causa disso, não temos como manter 100% dos nossos missionários. Mas, por outro lado, registra na história, estatisticamente falando, que nos seus mais de 153 anos de movimento missionário denominacional, não existe um dado estatístico do crescimento em toda a história como nós estamos tendo agora. Falar que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem visão missionária, eu diria que nós estamos dando o primeiro passo. E nós somos uma denominação, uma agência missionária que mais cresce hoje no avanço missionário, não é só no Brasil, no mundo. E aí está a pontuação de 54%. Precisamos avançar muito mais, mas é um dado registrado, talvez em outro momento, em outra oportunidade, eu poderia entrar, eu não quero tomar o tempo dos irmãos, mas eu poderia pontuar algumas informações estatísticas que refletem essa realidade do crescimento. E do aspecto interdenominacional, as maiores agências missionárias interdenominacionais são presididas e dirigidas por pastores presbiterianos. Então a IPB ela tem crescido nesse aspecto. Desculpa ter tomado o tempo. Irmão, está respondido? Depois você vai lá, Deus do comigo. Fala com a Beli lá, a história da igreja. Tá bom, então a PNT hoje ela está presente em 34 países, são 145 missionários e 97 candidatos. Sendo que no mês que vem, agora em outubro, vai ter a Assembleia da PNT e alguns candidatos vão ser recebidos a mais. Então, muito em breve, 2 semanas, esse número vai ultrapassar 100, tá bom? Então, 100 candidatos, 145 missionários. Agora, sobre esse crescimento que ele estava falando, aqui tem um número em relação aos obreiros. 2008 eram 104, depois 108, 126, 129, 138, agora 100. Isso aí, nós nem estamos contando aí com os que saíram, porque saíram missionários desses anos. Tem missionário que se aposenta, tem missionário que resolve parar, interromper o projeto, que terminou o projeto e quer voltar. Então, mesmo assim, com os que saíram, houve crescimento. Como vocês podem observar. Aí são as parcerias que a PNT tem com igrejas do mundo afora, são vários países aí, África do Sul, Angola, Austrália, Chile, França, Inglaterra, Colômbia, Moçambique, Paraguai, Peru, Portugal e Timor-Leste. Em todos esses países, a PNT, porque como é que faz? Vamos pegar um exemplo aqui.
A PMT não vai chegar nunca aqui no Líbano e tomar uma igreja presbiteriana aqui, porque já existe a igreja presbiteriana no Líbano, que é o sínodo do Sírio da Síria e do Líbano e da Síria. Então já existe lá. Então o nosso funcionário está lá, em parceria com a denominação, vai ter uma parceria institucional da Igreja Presbiteriana do Líbano da Síria com a Igreja Presbiteriana do Brasil, e os funcionários estão servindo através dessa denominação, que aliás são, só para constar, no Líbano, entre Líbano e Síria, há hoje, quantas igrejas estão fechadas? 25 igrejas. Pensa uma estrutura igual essa que vocês estão vendo aqui, né, dessa capela, assim, muito melhor, em termos de tudo, espaço, móveis, e a igreja fechada. Por quê? Por que ela está fechada? Não tem pastor. Hã? Não tem pastor. Não tem pastor. Não tem. Tá? Então, nosso irmão Reverendo Leonardo, essa de Jesus, com a Célia, que aliás o pai dele faleceu, recebemos a notícia, eu estava em casa 4 horas da manhã do domingo, o telefone tocou. Quem conhece o Reverendo Leonardo é a Célia. Você conhece, Daniel? Ah, eu conheço. Então, o telefone toca, ele estava tentando falar comigo, ele estava no Rio de Janeiro, num lugar que não pegava o celular, informando que ele recebeu a notícia do falecimento. O pai está chegando hoje à noite no Rio para o sepultamento amanhã. Uma coisa difícil, porque ele estava lá, nem tinha recurso para essa passagem dessa viagem internacional agora, e como é que vai? O missionário vai vir no termo do pai, né? Depois passam os anos e fica aquela, né? Então tem parceria nas igrejas. Pode passar, Saulo. Agora é plantação. Lá eram parcerias. Agora em todos esses países que eu não vou ler para o tempo, são os países onde a PMT hoje está plantando igrejas. Quando eu falo igrejas, pode ser que está plantando uma igreja no país, ou duas, próximo. Tá? Para descentralizar a carga de responsabilidade de trabalho que havia aqui em São Paulo, na nossa base, então a direção da missão resolveu criar bases regionais para facilitar o trabalho com os missionários daquela região. Então temos hoje já três bases estabelecidas: a base Europa, o Reverendo Carlos Delpino é o responsável, a base África Austral, o Reverendo Gessé Rios, e a base indígena, que Reverendo Ronaldo Glória é responsável, e em breve haverá mais 2 bases, Ásia e Oriente Médio. São os cursos que a PMT oferece, são, né, treinamento de missões e outras missões que a gente pode também depois mandar para vocês primeiro. E tá, nós temos programas de curto prazo, agora mesmo em janeiro, um grupo está indo para Guiné-Bissau, fazer um trabalho em janeiro. Tem um grupo aqui do JMC que está indo para Angola, né? Tem alguém aqui que vai, acho que eu vi um irmão ali. Ele não está, um cabelo grisalho assim, acho que ele saiu. Então, o pessoal, né, Eliane, indo para Angola, agora em dezembro, vai ficar 2 semanas, né? Então, temos as novas ações, como eu já falei, quilombolas, hispânicos e ciganos. E aí é o nosso sonho, é o sonho da PMT, tá? 100 novos missionários nos próximos 10 anos, 200 pessoas formadas pelo CFM nos próximos 15 anos, e maior investimento no Ministério de Tradução da Bíblia e fortalecimento e criação dos ministérios indígenas do Brasil. Vocês vão ver na revista uma lista enorme de missionários civis e missões indígenas. Temos o sonho de ampliar o trabalho na América Central. Temos, hoje, olha que é uma vergonha, gente, só temos um casal de obreiros trabalhando na América Central, da EPB, precisando acordar para essa região. A PMT agora decidiu ampliar o seu trabalho na região dos Balcãs, tá? que contém todos aqueles países ali, e já temos aí algumas famílias atuando e outras famílias se preparando para a região dos Balcãs. E para finalizar isso aí, uma frase muito famosa. Alguém leu a biografia do Estúdio? Gente, você tem que ler, por favor, anote. A que eu li, que está esgotada, foi publicada pela Fiel, muitos anos, chamava O Homem que Obedecia. Mas está esgotada, mas deve ter talvez na biblioteca do seminário, O Homem que Obedecia. E agora, recentemente, a editora da Jocum. A editora Jocum lançou, foi? Como é o nome do livro? O Saulo traduziu esse livro. Desistir jamais, é o Verdinho, não. Esse Charles Sturge é o fundador da missão Amém, que é o EC Internet, que aliás minha filha está lá, vai ficar para dezembro, na sede lá na Inglaterra. Ele, na biografia dele, a gente encontra essa frase: se Jesus é Deus e morrer por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não posso fazer por ele.
E esse homem ali, o Charles Studd, só a título de informação, ele ficou 15 anos da vida dele sozinho lá na região do Congo, no centro da África, longe da esposa, porque ela estava com um problema de saúde, ela não podia ir com ele para lá. Ele ficou 15 anos lá e ela recrutando missionários lá na Inglaterra e mandando para ajudar ele lá. É uma coisa muito linda. Veio a biografia do Studd. Bom, gente, é isso. Você pode, na hora que vocês forem sair, aí a Liliane pode ficar entregando a revista para todo mundo aqui. A folha passou para botar o e-mail? Vocês colocaram? Não passou? Está passando? Então, quem quiser receber, se cadastrar lá, a gente envia informações da TNT, informações dos campos, enfim, você preenche a folhinha antes de ir embora. E eu queria agradecer muito, né, a oportunidade e se mais a gente puder contribuir, acrescentar, enfim, a gente está à disposição de vocês. Nosso escritório fica na sede da Editora Cultura Cristã, no Campus Sul. Alguém já deve ter ido lá, né? Lá no fundo, a última salinha ali no pé é a nossa sala da PNT e estamos aí abertos para... Sim, antes de eu pregar o microfone do pastor, alguém tem alguma pergunta assim, pontual? A gente ia abrir a pergunta, acabou que o tempo extrapolou, mas se você tiver alguma pergunta... Não? Tá, então perguntas pode mandar primeiro. Obrigada.